Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, o livro de Ezequiel, capítulos 20 ao capítulo 24. O capítulo 20 começa narrando Israel como uma nação rebelde. No 10º dia do 5º mês do 7º ano do exílio, alguns líderes de Israel vieram consultar o Senhor e sentaram diante de mim. Então você está vendo aqui que já está 7 anos de exílio agora, né? Esta palavra veio do Senhor a mim. Filho do homem, fale com os líderes de Israel e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor. Vocês vieram consultar-me? Juro pela minha vida que não deixarei que vocês me consultem. Palavra do soberano, o Senhor. Você o julgará, filho do homem. Então confronte-os com as práticas repugnantes de seus antepassados, diga-lhes assim diz o soberano do Senhor. No dia que escolhi Israel, jurei com mão erguida aos descendentes da família de Jacó e me revelei a eles no Egito. Com mão erguida lhes disse: eu sou o Senhor, o seu Deus. Naquele dia jurei a eles que os tiraria do Egito, levaria para a terra que eu havia procurado para eles, terra onde manam leite e mel, a mais linda de todas as terras. Eu lhes disse: desfaçam-se todos vocês das imagens repugnantes que vocês puseram os olhos e não se contaminem com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, o seu Deus. E aqui, meu irmão e minha irmã, a gente está vendo que está sendo narrado aqui a bondade, a promessa de Deus e a adoção de Deus que Deus fez com Israel. Deus adotou Israel para ser uma nação de sacerdotes para levar a palavra do Senhor. E está jogando em rosto aqui que Israel se contaminou e não cumpriu os preceitos do Senhor, né? Por isso eu os tirei do Egito e os trouxe para o deserto. E dei meu decreto, tornei conhecidas as minhas leis, pois aquele que lhe obedecer, pois por ela viverá. Mas também lhe dei os meus sábados como um sinal entre nós, para que quem soubesse que eu sou o Senhor e fiz deles um povo santo. E aqui é interessante essa questão do sábado, né? O sábado é para adorar, mas na lei também está instituído o ano sabático, ou seja, trabalha 6, a terra vai descansar um ano, chamado sabático, que sábado é Shabat, descanso, e se comeria do que a terra produzisse, mas não se plantaria nada. E Israel descumpriu 70 sábados, levou 70 anos de descumprir no ano sabático. E um dos motivos pelo qual Israel foi para o exílio babilônico foi por esse descumprimento. Então, 70 anos sabáticos, 70 anos de exílio, né? Entretanto, a gente vai ver que eles estão falando aqui também, Ezequiel fala de julgamento de restauração. Por isso, diga à nação de Israel: assim diz o soberano, o Senhor, vocês não estão se contaminando como seus antepassados contaminaram? E não estão cobiçando suas imagens repugnantes quando vocês se apresentam ofertas, os sacrifícios de seus filhos no fogo? Continuam a contaminar-se com todos os seus ídolos até o dia de hoje? Ou seja, aquilo que acontecia lá no Egito, né? E o povo, quando saiu do Egito, ele era um povo que ele não conhecia Deus. Muita gente que nasceu no Egito era um povo politeísta. Viviam com as práticas do Egito. Era um povo, vamos dizer assim, um povo que era, em sua maioria, nunca tinha ouvido falar de Deus. Porque a maior parte dos descendentes de Jacó que entraram no Egito tinham morrido, né? E aí diz assim: quando a vocês, ó nação de Israel, assim diz o soberano Senhor, vão prestar culto aos seus ídolos, cada um de vocês, mas depois de certamente me ouvirão e não profanarão mais o meu nome com suas ofertas e com seus ídolos. Ele que está dizendo que Israel será restaurado e se arrependerá, né? E aí, vem aqui também, fala da profecia contra o sul, Judá, né? Porque Israel tinha sido banido lá, tinha sido destruído pela Assíria, né? Reino do norte, né? Vê a minha palavra do Senhor, filho do homem, vire o rosto para o sul e pregue contra o sul e profetize contra a floresta, a terra do Negueb. Diga a floresta do Negueb. Aqui vem a personificação, como se a floresta entendesse, né? A prosopopeia. Assim diz o soberano Senhor: estou a ponto de incendiá-la, consumindo assim todas as suas árvores, tanto as verdes quanto as secas. E aqui, meu irmão, a gente
percebe aqui o juízo, né, já sendo narrado. E aí, no capítulo 21, vem trazendo a Babilônia como espada de juízo. Essa palavra veio a mim, o Pai do Senhor: filho do homem, vira o rosto contra Jerusalém e pregue contra o santuário. Profetize contra Israel, dizendo: assim diz o Senhor, eu estou contra você e empunharei a espada para eliminar tanto o justo quanto o ímpio. Uma vez que vou eliminar o justo e o ímpio, estarei empunhando a minha espada contra todos, desde o Negueb até o norte. Aqui, é interessante observar aqui que a espada está se referindo a Babilônia e a Nabucodonosor. A Babilônia era a espada, e Nabucodonosor era que punhava a espada, porque o poderio babilônico seria a espada. Nabucodonosor impunha, Nabucodonosor estava segurando a espada, né? Portanto, começa a gemer, filho do homem, começa a gemer diante deles com o coração partido, com amarga tristeza. Quando lhe perguntarem por que você está gemendo, você dirá: por causa das notícias que tem vindo. Ou seja, que a gente está vendo aqui que Ezequiel está no exílio e está chegando aqui as notícias do que está acontecendo lá em Judá, em Jerusalém, né? Filho do homem, profetize e diga: assim diz o Senhor, uma espada afiada e polida, afiada para a mortandade, polida para luzir como relâmpago. Acaso vamos regozijar-nos com o cetro do meu filho Judá? A espada despreza toda e qualquer vareta como essa. E aqui o cetro é a representação da realeza de Judá, né, e da descendência de Davi, né? Por isso que chama judeus. Judeu aqui é aquele que é nascido em Judá, né? Meu irmão, minha irmã. E no capítulo 22 é lançado em rosto os pecados de Jerusalém. Vê a mim essa palavra do Senhor: filho do homem, você a julgará? Você julgará essa cidade sanguinária? Então confronte-a com todas as suas práticas repugnantes. Diga: assim diz o Senhor soberano: ó cidade que traz condenação sobre si mesmo, por derramar sangue em seu meio e por se contaminar fazendo os ídolos. Você se tornou culpada por causa do sangue que derramou e por ter se contaminado com os ídolos que fez. Deu cabo dos seus dias e chegou o fim dos seus anos. Aqui, meu irmão, minha irmã, vocês estão percebendo que está sendo lançado em rosto, e Deus está lançando aqui em rosto, e vocês estão vendo aqui também palavras de juízo, e o pecado, a idolatria que leva à iniquidade, leva à lascívia, leva à injustiça social, leva a isso tudo. Veja como cada um dos príncipes de Israel que está aí usa o seu poder para derramar sangue. Em seu meio ele tem desprezado pai e mãe, oprimido o estrangeiro e maltratado órfãos e viúvas. Você desprezou minhas dádivas, estragado e profanou meus sábados. E aqui, esses 3 versículos de 6 a 9 aqui narra exatamente quais eram os pecados de Jerusalém aqui, né? O capítulo 23 é um capítulo duríssimo. Você não percebeu por quê? Que vai comparar como duas irmãs adúlteras. Essa palavra veio do Senhor a mim. Filho do homem, existiam 2 mulheres, filhas da mesma mãe. Elas se tornaram prostitutas no Egito, envolvendo-se na prostituição desde a juventude. Naquela terra, seus peitos foram acariciados, seus seios virgens foram afagados. A mais velha chamava Olá e sua irmã Olibá. Olá significa minha tenda está nela, né? Elas eram minhas e deram à luz a filhos e filhas. Olá é Samaria, Olibá é Jerusalém. Olha só, ainda cita textualmente, nominalmente, quem é Olá e quem é Olibá. As duas são chamadas de prostitutas, né? A gente tem que lembrar que Samaria era a capital do Reino do Norte, né? Conquistado pela Síria. Olá envolveu-se em prostituição. Está claro aqui. Olá se envolveu em prostituição enquanto ainda era minha. Ela se encheu de cobiça por seus amantes, assírios guerreiros vestidos de vermelho, governadores e comandantes. Todos eram cavaleiros jovens e elegantes. Ela se entregou como prostituta toda a elite dos assírios. Aqui está dizendo que a Assíria, como é que eu vou dizer para vocês? A Assíria se apossou de Israel do Norte, apossou-se de Samaria, né? E Samaria cedeu a isso e se contaminou com a idolatria. A Síria
a Assíria foi a espada contra o reino do norte, né? Ela não abandonou a prostituição iniciada no Egito, ou seja, já está vendo que desde a antiguidade lá no Egito, elas permanecem na prática de adorar ídolos, né? Por isso eu entreguei na mão dos seus amantes assírios, as qual ela desejou ardentemente. E sua irmã, Olibá, viu isso, no entanto, se sucumbisse à prostituição, ela foi mais depravada que a irmã. Também desejou ardentemente os assírios, governadores, comandantes e guerreiros em uniforme completo, jovens belos cavaleiros. Vi que também ela se contaminou e ambas seguiram o mesmo caminho. Mas Olibá levou sua prostituição ainda mais longe. Viu homens desenhados numa parede, figuras de caldeus em vermelho, usando cinturões, esvoaçantes e turbantes na cabeça, pareciam oficiais responsáveis pelos carros da Babilônia, nativos da Caldeia. E assim ela desejou ardentemente e mandou mensageiros até a Caldeia. Então os babilônios vieram procurá-la até a cama do amor. Em ele sucumbiças contaminadas. Meu irmão, minha irmã, aqui a gente percebe que essa narrativa aqui do desenho da parede, ficar excitada, né, tá uma metáfora, né? A nação ficou excitada. Jeremias também notou esse desagrado nas decorações interiores em vermelho, né? Que coisa terrível, né? Assim diz o soberano Senhor, que a multidão ao ataque e que elas sejam entregues ao pavor e ao saque. A multidão as apedrejará, retalhará a espada, matarão seus filhos e destruirão suas casas e queimarão. Desta maneira darei fim à lascívia na terra, para que todas as mulheres fiquem advertidas e não imitem vocês. Ou seja, meu irmão, minha irmã, é uma coisa terrível que vinha, que estava sendo previsto, estava sendo predito, profetizado por Ezequiel através da palavra do Senhor, né? E no capítulo 24, no 10º dia do mês, no 10º dia do 10º mês do 9º ano, aqui já 9 anos, né? A palavra do Senhor veio a mim, diz: Filho do homem, registre esta data, a data de hoje, porque o rei da Babilônia sitiou Jerusalém exatamente nesse dia. Isso aqui é a quarta data de Ezequiel. Vocês vão perceber que essa é a quarta data de Ezequiel, né? Conte a esta nação rebelde uma palavra e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: põe a panela para esquentar, põe a panela para esquentar com água, põe dentro dela pedaços de carne, os melhores pedaços da coxa e da espada. Aqui, pedaço de coxa e da espada está falando de cordeiros, né? Encha com o melhor desses ossos, apanhe o melhor do rebanho e empilhe a lenha embaixo dela para cozinhar os ossos. Faça ferver a água, cozinhe tudo o que está na panela, porque diz assim o soberano Senhor: ai da cidade sanguinária, da panela que agora tem uma crosta, cujo resíduo não desaparecerá. Esvazie num pedaço sem sorteá-lo, pois o sangue que ela derramou está no meio dela. E ela o derramou na rocha nua, não derramou no chão, onde o pó o cobriria. Para atiçar a minha ira, pus o sangue dela sobre a rocha nua, para que não fosse coberto. Ou seja, o pecado foi exposto, né? E vendo aqui que a gente está vendo que nem com nenhuma limpeza poderia ser tirado esse pecado, a mancha do pecado, só mesmo com esse castigo que viria da Babilônia, para poder endireitar o povo. E a gente sabe hoje, meu irmão, minha irmã, que o único intercessor e o único Salvador é Cristo Jesus, que nos lava do pecado, como está escrito, nos lava do pecado. Ele está escrito que sua graça cobre uma multidão do pecado e cobre a nossa condenação, não encobre. É diferente. Aqui foi derramado na rocha nua para ser mostrado a crosta do pecado e não coberto pelo pó. Ora, sua impureza é lascívia, como eu desejei purificá-la, mas você não quis ser purificado. Você não voltará a estar limpo enquanto não se abrandar a minha ira quanto a você. E nesse capítulo ainda a gente vai perceber aqui que vai ver a morte da mulher de Ezequiel. Vê as minhas palavras do Senhor: filho do homem, com um único golpe estou para tirar de você o prazer dos seus olhos. Contudo, não lamente, não chore, nem derrame nenhuma lágrima. Olha só que dureza o profeta está passando. Está no exílio e ainda vai perder a mulher, né?
Não permite que ninguém ouça o seu gemer, não planteie pelos mortos. Mantenha apertado o seu turbante e as suas sandálias nos pés, não cubra o rosto, nem coma a comida costumeira dos planteadores. Existia todo um processo, né, durante o luto, né? Assim, falei ao povo pela manhã, e à tarde minha mulher morreu. Aqui Ezequiel narrando. No dia seguinte, fiz o que o Senhor me havia me ordenado. Então o povo me perguntou: você não vai dizer o que as coisas têm conosco? Eu lhes respondi: essa palavra do Senhor veio a mim. Diga à nação de Israel: assim o soberano, o Senhor, diz: estou a ponto de profanar o meu santuário, a fortaleza de que vocês se orgulham, o prazer dos seus olhos, o objeto da sua afeição. E aqui, meu irmão, minha irmã, está mostrando aqui, ensinando uma coisa muito dura. Uma coisa muito dura aqui. Que o Senhor aqui tirou a mulher de Ezequiel dele e mostrou, através do sofrimento de Ezequiel, o que seria tirado de Jerusalém. O que era o orgulho de Jerusalém? Era o seu templo, era a sua própria cidade, a sua cidade fortificada. E o Senhor tirou o prazer de Jerusalém como tirou o prazer da mulher dele. Irmão, minha irmã, isso aqui é uma coisa para a gente refletir muito, com constrangimento no coração, meu irmão, minha irmã. Saber que nós somos cobertos pela graça salvífica do Cordeiro na cruz, mas não é cobertos. Nós precisamos entender que o Senhor é o soberano da história e entender que só Cristo salva a gente. Que o Espírito Santo Deus esteja sobre nós, nos confortando, nos consolando sempre. Glória a Deus.